Nos últimos anos, cada vez mais tecnologias inovadoras estão sendo inventadas. Neste vídeo, nós vamos olhar para o que há de mais espetacular entre elas. Descubra agora quais são as tecnologias emergentes que vão mudar o mundo. Solar. Quando o carro elétrico foi introduzido pela primeira vez, ele foi considerado uma alternativa ecológica à problemática gasolina que causa tantos danos ambientais. Infelizmente, logo ficou claro que o carro elétrico estava longe de ser a solução para salvar o mundo. Os longos tempos de carregamento, a baixa duração da bateria e uma clara falta de estações de carregamento tornaram o carro elétrico uma inconveniência. Uma marca automotiva holandesa espera mudar isso com seu próximo carro, o Anulu Zero. O Anulu Zero é um dos primeiros carros movido à energia solar do mundo e certamente é o primeiro a ser fabricado. Com um alcance muito impressionante, este carro pode viajar por um total de 625 km com uma única carga. 70 desses quilômetros vêm apenas da energia solar, com cada hora ao sol adicionando 9 km de bateria ao veículo. Ainda mais impressionante é o fato de que o carro não precisa estar parado para carregar. Seus painéis solares de alta tecnologia são capazes de coletar energia do sol enquanto o carro está em movimento, eliminando o risco de o motorista ficar preso em uma estrada rural sem bateria. O Anulu Zero está programado para entrar em produção em massa no final de 2022 e deve ser vendido por cerca de $500 mil. Felizmente, o fabricante reconheceu que isso está bem fora da faixa de preço de muitos motoristas e prometeu lançar um modelo de $30 mil até 2025. Cozinha robô. Seja você um novato na cozinha ou um chefe, preparar uma refeição para um grande grupo de pessoas pode ser estressante, mas com a ajuda da robótica Molly, todo esse estresse pode em breve ser uma coisa do passado. Em dezembro de 2021, a Molly revelou sua cozinha robótica revolucionária, apelidada de Cozinha Molly. Esta tecnologia emergente usa um intrincado par de braços robóticos para preparar a comida e servir mais de 5.000 refeições pré-programadas. Tudo o que você precisa fazer é adicionar os ingredientes necessários nos recipientes da cozinha e a cozinha robô cuidará do resto. Ele pode até ligar e desligar o forno para que você não precise se preocupar com a comida saindo queimada ou mal cozida. Para preparar esta incrível peça de tecnologia, o pessoal da Molly se uniu ao premiado chefe Tim Anderson. Anderson cozinhou uma série de refeições em um espaço de trabalho idêntico ao layout da cozinha Molly. De bater a amassar, todos os movimentos do chefe foram gravados e posteriormente programados nos braços robóticos da cozinha. Isso significa que a cozinha Molly pode recriar perfeitamente as receitas mais deliciosas do chefe até os mínimos detalhes. A cozinha robô deve chegar ao mercado no final de 2022, mas seu alto preço a tornará uma impossibilidade para o público em geral. Espera-se que seja vendida por pelo menos $84.095. Felizmente, esse preço provavelmente diminuirá com o passar do tempo, podendo haver uma cozinha robótica em cada casa até o final do século XXI. Abelhas robô. Nos últimos 2 anos, a população global de abelhas tem diminuído a um ritmo alarmante. Isso é motivo de séria preocupação, pois as abelhas são responsáveis pela polinização de cerca de 1/3 dos alimentos que ingerimos. Sem elas, a agricultura mundial seria levada ao colapso. A crise da população de abelhas é uma questão extremamente sensível ao tempo e milhões de cientistas têm trabalhado dia e noite para resolvê-la. Finalmente, parecemos estar à beira de uma solução, e ela está vindo do lugar mais improvável, o Walmart. Em maio de 2018, o Walmart levantou muitas dúvidas quando registrou uma patente para o que é descrito como drones de polinização. O objetivo desses drones seria transportar pólen entre as plantas, facilitando o crescimento de frutos e sementes. Isso basicamente faria desses drones abelhas robóticas e daria ao Walmart o poder de salvar o mundo. É bom imaginar que o Walmart está trabalhando nessa tecnologia emergente com a bondade de seu coração. No entanto, relatórios internos sugerem que a gigante do varejo pretende manter suas abelhas robôs só para si, na tentativa de assumir mais controle de sua cadeia de suprimentos de alimentos. Robôs controlados mentalmente. O mundo dos membros protéticos é impulsionado pela tecnologia. Alguns pesquisadores dedicaram suas carreiras inteiras à produção de próteses de alta tecnologia para tornar a vida o mais fácil possível para as pessoas com deficiência. Com esta próxima invenção inovadora, uma equipe do Instituto Federal Suíço de Tecnologia está prestes a levar essa missão para o próximo nível. Este braço robótico é o primeiro do que os pesquisadores esperam ser uma série de membros protéticos avançados que podem ser controlados pela mente humana.
Ele foi desenvolvido ao longo de vários anos com a ajuda de vários indivíduos com deficiência. Em um ponto durante o processo de design, um paciente tetraplégico foi conectado ao braço por uma tampa eletrônica que poderia medir e transferir seus sinais cerebrais. Isso fez com que o braço do robô se movesse exatamente como o paciente pretendia. Ainda há uns pequenos problemas a serem resolvidos nesses braços robóticos antes que eles possam atingir a produção em massa. Por exemplo, os pesquisadores estão preocupados que possam ocorrer erros se o cérebro reagir inadvertidamente a estímulos externos, podendo fazer com que a prótese se comporte de forma irregular. Felizmente, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia espera que esses problemas sejam resolvidos mais cedo ou mais tarde, para que não precisemos esperar muito para que esse braço robótico comece a mudar o mundo. HoloLens. A Microsoft tem lançado muitas novas tecnologias para nós nos últimos 2 anos. Algumas delas foram incríveis e outras não. Parece que o próximo HoloLens 2 da gigante da tecnologia vai se enquadrar na primeira dessas categorias e por boas razões. Este é um headset de realidade aumentada e pode ser a peça de tecnologia que finalmente traz os dispositivos de realidade aumentada para a atenção do público. O headset foi projetado principalmente para ser usado em ambientes empresariais e educacionais, com a Microsoft divulgando regularmente seu potencial no mundo da medicina. De acordo com seus designers, ele pode ser usado para ajudar estudantes de medicina a dominar procedimentos difíceis, projetando gráficos do corpo humano em seu ambiente circundante. Isso permitiria ao aluno simular uma operação em um ambiente médico genuíno, em oposição ao puramente virtual oferecido pelos tradicionais headsets de realidade virtual. Da mesma forma, o HoloLens 2 pode ser utilizado por cirurgiões experientes para experimentar e planejar novas operações corajosas que podem salvar inúmeras vidas e mudar nosso mundo. Luvas falantes. Cerca de 430 milhões de pessoas em todo o mundo são surdas ou são deficientes auditivas, e muitas dessas pessoas usam alguma forma de linguagem de sinais para se comunicar com outras pessoas. Infelizmente, apenas uma porcentagem muito pequena de indivíduos que não sofrem de deficiência auditiva é capaz de entender e falar a linguagem de sinais. Bioengenheiros da Universidade da Califórnia estão procurando corrigir esse problema com a luva inteligente. A luva inteligente foi projetada para ser usada por falantes de línguas de sinais para ajudá-los a se comunicar facilmente com aqueles que não a entendem. A luva é conectada a um aplicativo de acompanhamento que detecta os movimentos e posições das mãos do usuário usando uma tecnologia patenteada. O aplicativo, então, traduz esses movimentos da linguagem de sinais para a língua verbal no momento da gravação. A luva inteligente ainda está em seus estágios de desenvolvimento. Atualmente, ela só é capaz de traduzir letras e pequenas frases para o inglês. Felizmente, seus designers dizem que estão a caminho de expandir o vocabulário e as configurações de idioma da luva nos próximos meses, o que significa que essa luva pode em breve ser comum em eventos sociais e de negócios em todo o mundo. Lâmpada flutuante. A lâmpada foi patenteada pela primeira vez por Thomas Edison. Desde 1879, quando ele o apresentou ao público, mudou o mundo para sempre. A ideia básica de Edison da lâmpada ainda está em uso hoje, embora um morador de Nova York ache que veio com uma solução que vai reestruturar completamente nossa vida, assim como seu antecessor fez há mais de um século. O inventor americano Simon Morris é o criador da lâmpada de voo, que ele nomeou depois de combinar as palavras voo e luz. A invenção é uma lâmpada flutuante que levita acima de sua base, facilitando a instalação e a remoção. No entanto, a remoção não será necessária com tanta frequência, pois a invenção tem uma vida útil enorme de 22 anos. Morris gosta de pensar na lâmpada como uma obra de arte, assim como as dezenas de milhares de pessoas que a compraram como uma peça de decoração. Mas não deixe que seu estilo elegante e atraente o distraiam do fato de que esta lâmpada é uma economia muito eficaz de tempo, espaço e energia. Estradas de carregamento. Os carros elétricos são em grande parte inadequados para viagens longas. Ficar sem bateria no telefone na hora errada é uma coisa, mas ficar sem carga para o seu carro elétrico no meio da estrada é um nível totalmente diferente de catástrofe. Com isso em mente, a Suécia equipou as estradas ao redor de sua capital com 2 km de trilhos elétricos. Esses trilhos elétricos são divididos em seções de 50 metros cada. Quando uma seção de trilho entra em contato com o carro elétrico, aumenta exponencialmente a carga do veículo.
Não há como negar que as estradas de carregamento elétrico de Estocolmo parecem destinadas a mudar a cidade para melhor. A tecnologia colocou a Suécia no caminho certo para seu objetivo de abolir a dependência de combustíveis fósseis até o ano de 2030. Um feito que muitas pessoas consideraram impossível quando o país tornou este plano público pela primeira vez. Agora, o resto do mundo está se tornando cada vez mais aberto à ideia de fazê-lo também. Se as superpotências do mundo seguirem o exemplo da nação escandinava, poderemos alcançar a independência global dos combustíveis fósseis até o final deste século. Carregador de mão. Nunca há um bom momento para ficar sem bateria no telefone, mas certamente há alguns momentos extremamente ruins para isso. Com esta próxima invenção ao seu lado, você nunca mais terá que se preocupar com um momento tão desastroso. O carregador de mão foi inspirado no Powerball. Os inventores do carregador de mão aproveitaram a ideia ao criar seu carregador, projetando uma bola semelhante e equipando-a com uma bateria, uma bobina de metal e uma coleção de ímãs. Ao adicionar esses componentes ao giroscópio tradicional, eles possibilitaram que o dispositivo gerasse eletricidade quando conectado a um smartphone, relógio inteligente ou realmente qualquer outro dispositivo. O carregador de mão converte essa energia gerada em uma carga elétrica, transferindo parte da vida útil da bateria para o produto conectado. Starline. Se há uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que os seres humanos não podem sobreviver sozinhos. Somos criaturas sociáveis e precisamos da companhia de outras pessoas. Chamadas telefônicas e conversas de vídeo simplesmente não são suficientes para satisfazer esse desejo. Felizmente, parece que passamos pelo pior da pandemia e esperamos que não tenhamos que suportar outra série de longos bloqueios em breve. Mas se as coisas tomarem um rumo devastador e nos levarem de volta para onde estávamos durante o inverno de 2020, saiba que o Google diz que desenvolveu a tecnologia perfeita para cumprir nosso desejo de interações cara a cara. O gigante da tecnologia apelidou essa tecnologia de Projeto Starline. O projeto Starline leva a comunicação por vídeo a outro nível, permitindo que os usuários conversem com modelos 3D de seus amigos, familiares e parceiros de negócios. De acordo com o Google, isso quebra as barreiras colocadas pelos métodos mais tradicionais de comunicação por vídeo. Os usuários podem fazer contato visual e falar naturalmente através de suas contrapartes 3D, como fariam se estivessem na mesma sala. No momento, o projeto Starline está disponível apenas em um número selecionado de escritórios do Google. Parece que ainda estamos muito longe de ver um lançamento mundial da tecnologia, mas está tudo bem para nós. Depois de tudo o que vimos nos últimos 2 anos, estamos mais do que felizes em ter conversas cara a cara. Sportsmate 5. Os equipamentos de ginástica estão mudando constantemente. As principais marcas de exercício se esforçam para permanecer na vanguarda da inovação para que possam fornecer a seus clientes novas maneiras criativas de maximizar seus exercícios. O Sportsmate 5 é um projeto Kickstarter bem feito. Ele foi projetado pela organização de engenharia baseada em Hong Kong para ser o primeiro exoesqueleto de exercício disponível para compra generalizada. O dispositivo envolve a cintura do usuário da mesma maneira que um cinto de lastro tradicional. A partir daí, as tiras são presas logo acima de cada joelho e o treino pode começar. O Sportsmate 5 usa um algoritmo de alta tecnologia para determinar a energia que está sendo exercida pelo usuário. A partir daí, ele se ajusta para fornecer a assistência necessária, permitindo que o usuário corra mais longe com menos esforço. O exoesqueleto pode ser usado para aumentar a resistência, criando um treino intenso que normalmente só é atingível com pesos pesados. Se há uma crítica que pode ser feita contra ele, é que o exoesqueleto é muito volumoso para ser usado confortavelmente. Isso significa que o usuário deve estar preparado para suportar o olhar confuso dos espectadores enquanto se exercita em público. Mas os entusiastas esperam que o exoesqueleto um dia se torne tão difundido que as únicas pessoas recebendo olhares estranhos na academia serão as pessoas que não estão vestindo um. Foguetes impressos em 3D. A impressão 3D revolucionou a indústria de engenharia. Máquinas que antes custariam dezenas de milhões de dólares para serem construídas, agora estão sendo fabricadas por uma fração do custo usando componentes que foram produzidos através da mágica de uma impressora 3D. Uma grande variedade de objetos estão sendo fabricados usando impressão 3D, incluindo carros, móveis e até foguetes. A Relativity Space é pioneira na impressão 3D de foguetes desde que abriu em 2015. A empresa foi fundada por Jordan e Tim Ellis, 2 ex-funcionários da SpaceX.
Embora a ideia de naves espaciais de impressão 3D pareça estranha para aqueles que não estão familiarizados com sua indústria, os currículos da dupla foram impressionantes o suficiente para inspirar milionários e bilionários a injetar dinheiro em sua jovem empresa. Agora esses investimentos estão valendo a pena. A empresa está planejando seu primeiro lançamento para o final de 2022. Se o lançamento for como planejado, será a primeira vez que um foguete impresso em 3D será enviado para a órbita. No entanto, é extremamente improvável que seja o último lançamento bem-sucedido no final deste ano, que levaria a muitos outros no futuro e tornaria as viagens espaciais comerciais uma possibilidade real em nossa vida. Carne falsa. Todos os dias, mais de 130 milhões de frangos são mortos por sua carne. Outros 4 milhões de porcos sofrem um destino semelhante a cada dia, enquanto um número incontável de outros animais são abatidos pelo mesmo motivo. Agora, muitas pessoas argumentam que isso é simplesmente a natureza, e para ser justo, eles estão certos em parte. Pesquisas recentes indicam que a taxa atual em que os seres humanos estão matando animais para alimentação simplesmente não é sustentável. Se continuarmos dessa maneira, danificaremos o planeta além de qualquer recuperação, desde que ainda não o tenhamos feito. Há décadas os cientistas procuram uma solução para esse problema. E agora, parece que eles acabaram de encontrar uma. A carne cultivada em laboratório já foi descartada como uma impossibilidade fantasiosa. Dizem que apenas os cientistas mais loucos tentariam criar tal coisa. Se esse for realmente o caso, achamos que a produtora de alimentos americana Eat tem uma equipe bastante extensa de cientistas loucos. Em dezembro de 2020, a Eat acabava de lançar seus inovadores pedaços de frango. As carnes falsas tinham um gosto de frango de verdade. A única diferença entre essas carnes de frango e as que você pode encontrar em um restaurante de fast food convencional era que essas eram feitas de carne cultivada em laboratório. Agora, comer apenas pedaços de frango cultivados em laboratório só é disponível em Singapura. No entanto, a empresa está atualmente no processo de obter a aprovação de agências de alimentos em todo o mundo para permitir a distribuição global de seus alimentos éticos. Hyperloop. Em novembro de 2020, Sarah Lucien e Josh Gagel fizeram história quando se tornaram as primeiras pessoas a viajar como passageiros dentro de um Hyperloop. Um Hyperloop, para aqueles que não estão familiarizados com o conceito, é uma cápsula de transporte de alta velocidade que percorre um túnel de baixa pressão para completar viagens de longa distância em uma fração de tempo. Lucien e Gagel são ambos empregados pela Virgin Hyperloop, a empresa que está fazendo o progresso mais significativo no desenvolvimento deste sistema de transporte futurista. Sua viagem a bordo do Hyperloop foi curta, durando menos de 15 segundos. Naquela época, no entanto, eles conseguiram percorrer 500 metros. Essa velocidade impressionante é apenas o começo. O sistema está pronto para ser instalado em cidades ao redor do mundo. Espera-se que o Hyperloop viaje a uma velocidade de mais de 1.000 km por hora. Isso o tornaria 2 vezes mais rápido que o carro mais rápido do mundo e mais de 4 vezes mais rápido que um trem-bala. Extintores sônicos. Existem muitas maneiras de apagar um incêndio. Você pode usar um extintor de incêndio, você pode usar um cobertor de fogo e você pode usar um bom e velho balde de água. Agora, graças a 2 alunos de graduação da Universidade George Mason da Virgínia, você pode até usar ondas sonoras. O extintor de incêndio sônico foi desenvolvido por Viet Tran e Seth Robertson ao longo de um longo e exaustivo processo de pesquisa que viu a maioria de sua equipe renunciar e trouxe algumas críticas sérias de seus professores universitários. Para espanto de seus céticos, sua invenção apagou chama após chama utilizando ondas sonoras de baixa frequência. A vibração das batidas pesadas da base fez com que o oxigênio se movesse pelas chamas. Eles foram confrontados com a extinção eficaz de cada incêndio e mostrando o potencial de salvar vidas de seu extintor de incêndio sônico. Os 2 gênios estão atualmente trabalhando para a produção em massa de sua invenção, e temos certeza de que eles farão isso acontecer, assim como temos certeza de que essa tecnologia mudará o mundo. Máquina do tempo. A NASA reconhece que a viagem no tempo é realmente possível, embora não exatamente da maneira que imaginamos. De acordo com os principais cientistas da organização, a viagem no tempo é possível no sentido de que os relógios dos aviões e das naves espaciais se movem a uma velocidade ligeiramente diferente dos seus homólogos terrestres. Estamos falando de uma diferença de milissegundos aqui, então está muito longe da ideia de um humano subindo em uma máquina do tempo e viajando para qualquer tempo passado ou presente que eles escolherem. Mas nem todo mundo está aceitando essa decisão sobre viagens no tempo.
Alguns teóricos da conspiração especulam que a NASA está tentando assustar os engenheiros para que não explorem a possibilidade de viajar no tempo para que ela possa controlar inteiramente o desenvolvimento da primeira máquina do tempo do mundo. Se esta imagem vazada for legítima, pode ser uma prova dessa teoria. Aqui vemos uma nave flutuante segurando uma forma oval gigante entre suas asas viradas para cima. Parece que esta foto foi tirada em um armazém, o que sugere uma misteriosa peça de tecnologia. Ela ainda está em fase de desenvolvimento. Isso também é indicado pelos 6 homens que estão olhando para o veículo como se estivessem monitorando seu processo. São esses os engenheiros que a NASA incumbiu de fabricar a máquina do tempo que vai mudar nosso mundo para sempre, ou eles estão simplesmente trabalhando em um novo tipo de aeronave? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Robôs vivos. Temos criaturas vivas e temos robôs. Quem teria pensado que um híbrido dos dois poderia existir? Robôs vivos existem e há uma chance de que eles possam ser usados para limpar resíduos tóxicos e ajudar em outras tarefas. Cientistas pegaram células tronco-vivas de embriões de sapos africanos e a usaram para criar novas formas de vida chamadas xenobots. Eles não são robôs nem animais. Em vez disso, os cientistas os chamam de organismos programáveis vivos. Eles são, em essência, organismos reconfiguráveis que podem se curar e se mover de forma coerente. Eles têm cerca de 1 milímetro de largura e podem se mover em direção aos alvos que você definir. Eles foram projetados em um supercomputador em uma universidade, depois montados e testados. O co-líder dos biólogos da Universidade Michael Levin disse que eles imaginam que eles têm muitas aplicações valiosas, como pesquisar contaminação radioativa, coletar microplástico no oceano e serem inseridos em artérias para raspar placas. Essa nova pesquisa foi publicada recentemente, em 2020. Também é a primeira vez que as máquinas biológicas foram projetadas do zero após meses de processamento. Cápsulas de hibernação humana. Às vezes pode parecer que aprendemos tudo o que há para saber sobre nosso planeta. Então agora estamos tentando explorar outros. No entanto, visitar outros planetas e estrelas tornou-se um pouco mais complicado, já que pode levar milhares de anos para chegar até eles. Que opções temos? Bem, uma potencial tecnologia poderia ser uma cápsula de hibernação humana. Até hoje, estamos brincando com várias formas de hibernação humana. Profissionais médicos usam hipotermia terapêutica para baixar a temperatura de uma pessoa para aumentar suas chances de sobrevivência de derrames e ataques cardíacos. Mas mesmo nesse sentido, há uma linha tênue entre a hibernação e a morte. Eles usam compressas de gelo e solução salina fria para ajudar alguém a ficar inconsciente. Eles podem permanecer nesse estado por até 2 semanas, conhecido como estado de torpor. A empresa SpaceWorks criou um relatório para a NASA que discutia se a hipotermia terapêutica poderia ser útil para voos espaciais de longa duração. Nos 6 a 9 meses necessários para chegar a Marte usando a hibernação, a tripulação pode usar menos recursos quando sua taxa metabólica é menor. Unidade de dobra. Depois do ano que acabamos de ter, não é de se admirar que as pessoas estejam procurando maneiras de deixar o planeta. Um dos principais contratempos é o tempo que leva para chegar a qualquer outro lugar. Em 2017, os astrônomos descobriram que nosso vizinho mais próximo, Centauri, pode ter exoplanetas habitáveis. O problema é que ele está a 4,2 anos-luz de distância, o que levaria entre 6.600 e 113.000 anos para chegar lá com nossa tecnologia atual. Como você sabe, isso não é possível quando vivemos apenas 80 anos. Mas é aí que entra o Warp Drive. Ouvimos falar dele pela primeira vez em Star Trek. A tecnologia foi descrita como uma forma de manipular o espaço e violar as leis do movimento. Com ela, os exploradores espaciais podem viajar mais rápido que a velocidade da luz. Mas isso é ficção. Então, quais são nossas opções? O físico mexicano Miguel Alcubierre acha que dobrar o espaço-tempo poderia realmente funcionar se você incorporasse suas teorias na tecnologia de Warp Drive e a colocasse em uma nave espacial. O espaço à sua frente se contrairia, enquanto o espaço atrás de você se expandiria. Neurônios artificiais. Os neurônios do nosso corpo são unidades de trabalho do cérebro que transmitem informação para as células nervosas. Alguém com uma lesão na medula espinhal, por exemplo, pode não ser capaz de andar. No entanto, a tecnologia pode ser um divisor de águas. Pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, criaram chips de silício de baixa potência que imitam a mesma atividade elétrica ou similar à do seu corpo. Como resultado, há potencial para esses chips funcionarem como neurônios em implantes e dispositivos médicos. Eles também podem tratar doenças crônicas como insuficiência cardíaca e doenças neurodegenerativas.
ele poderia ser usado para substituir neurônios danificados. O único contratempo é que os sistemas biológicos não são simples ou previsíveis e nem tudo será capaz de ser substituído. No entanto, pode ser apenas uma questão de tempo até que alguém com uma lesão grave na coluna receba um chip de silício para ajudá-lo a andar novamente. Carros autônomos que se auto-reparam. Até agora, a maioria de nós já viu carros autônomos. Eles não são comuns, mas estão se tornando cada vez mais. No entanto, outra tecnologia emergente são os carros autônomos que também são autorreparáveis. Ok, tudo bem. Então você provavelmente está pensando que os carros já são capazes de diagnosticar seus próprios problemas e eles podem ver luzes aparecerem em nossos painéis e nós o levamos a um mecânico para consertá-los. Podemos até conectá-los a sensores para determinar quais outros problemas nossos veículos podem ter ou como torná-los mais eficientes. Especialistas acreditam que, no futuro, os mesmos carros que podem dirigir sozinhos também poderão se consertar. Eles serão capazes de diagnosticar todos os tipos de falhas e problemas e podem até prever problemas futuros com base no desgaste esperado das peças. Como resultado, esses carros podem usar os dados coletados pelos mecânicos para formá-lo que em, digamos, 500 km, você precisará substituir sua bomba de combustível. Você pode então tomar medidas para evitar ficar preso na beira da estrada em algum lugar. Concreto vivo. O concreto é uma invenção maravilhosa. Ele é forte, fácil de fazer e contribui para algumas plataformas bastante úteis, mas não é perfeito. Ele pode rachar e desmoronar mesmo com reforço, já que a água pode penetrar pelas rachaduras e estragar esse reforço. Henk Jonkers, professor da Universidade de Tecnologia de Delft, da Holanda, pode ter a solução. Ele diz que eles inventaram o bioconcreto, que é um concreto que pode se curar com bactérias. O concreto se mistura como qualquer outro concreto comum, mas ele contém um agente de cura. Este permanece intacto durante a mistura e depois se dissolve e se torna ativo se ou quando o concreto começa a rachar e a água entrar. Levou 3 anos para chegar a essa nova tecnologia, pois eles precisavam encontrar bactérias que pudessem sobreviver em um ambiente tão hostil quanto um feito de concreto. Elas também precisariam ser capazes de sobreviver por anos até que fossem chamadas para trabalhar no processo de cura. Eles acabaram usando um bacilo que prospera em condições alcalinas e tem esporos que podem sobreviver por décadas sem oxigênio ou comida. Carros voadores. A GEMS, uma empresa de tecnologia, está dizendo que pode levar apenas 5 ou 10 anos até que carros voadores e drones sejam algo comum em nossa vida. Precisamos começar a planejar nossos padrões de tráfego para o céu e não apenas para a estrada. Felizmente, a ajuda está à mão para este processo. O líder do Fórum Econômico Mundial Aeroespacial, Harrison Wolff, reuniu um conjunto de princípios para que as cidades do céu urbano em todo o mundo possam usá-los para garantir que todos os motoristas de carros voadores estejam cientes de suas necessidades. Los Angeles será uma das primeiras a implementá-los, com outras cidades podendo seguir seu exemplo. Então, que tipo de carros voadores podemos esperar ver preenchendo nossos céus? Bem, eles serão menores que os aviões comerciais, é claro, mas a maioria terá rotores. Eles não terão asas, o que significa que poderão decolar e pousar verticalmente.